quando eu vejo assim, empresários se movimentando, falando de comprar vacina, eu falo, a movimentação tinha que ser para pressionar o governo a comprar, porque sabe o que dá muito dó, assim, o que é triste de ver, além, obviamente, das mortes, é que o Brasil sabe vacinar, né? A gente sempre vacinou muito bem, nós temos uma das maiores coberturas vacinais do mundo, um país com mais de 200 milhões de habitantes que consegue vacinar quase toda a sua população. Né, a gente acabou com várias doenças infectocontagiosas, vacinando a população. Então, a gente tem estratégia de vacinação, a gente tem o PNI, né, que é o Plano Nacional de Imunizações, nós temos toda a condição de vacinar, muito mais do que os Estados Unidos, do que vários países da Europa, com populações muito menores que a nossa. A gente sabe fazer isso, porque a gente precisa de vacina. Né? Então, quando fica pensando, se os empresários se vender no setor privado, se o setor privado entrar, não, a gente não precisa de nada disso, a gente só precisa que o governo compre as vacinas, a gente tendo as vacinas, a gente sabe o que fazer, obviamente, se não destruírem completamente o PNI, como está sendo feito, né? E é o que você falou, estabelecer prioridades, quem vai vacinar dentro dos grupos prioritários, tem prioridade também, né? Tudo isso tem que ser bem desenhado, mas nós temos grandes especialistas em saúde pública no Brasil, a gente sabe fazer isso. Então, eu acho que é muito bom que o setor privado queira participar, que todos queiram participar, mas eles têm, na minha opinião, a participação tem que ser no sentido de pressionar o governo, e não de tentar achar atalhos e correr em paralelo ao governo. Nenhum país está vacinando ainda pelo setor privado, nem os Estados Unidos, né, que não tem uma saúde, não tem um SUS, não tem um sistema único de saúde como o nosso, nem eles estão vendendo vacina no setor privado. Então, assim, não é hora de... Até porque não tem, né, vacina. Até porque não tem, exatamente. E a gente está com... É um produto que está em escassez, mas que a gente tem condição de adquirir. E a pressão, a meu ver, tem que ser feita nesse sentido, sabe? Mariana, deixa eu aproveitar então esse gancho e perguntar sobre justamente os grupos prioritários. Muitas discussões, né, apareceram nesses últimos tempos e, sobretudo, por pressão de algumas categorias. E a gente sabe que todas as categorias são muito importantes. Professores querem ser vacinados, eles precisam ser vacinados, mas assim também como os trabalhadores do transporte público, os trabalhadores de saúde, na área da saúde, na linha de frente, isso não precisa nem dizer. Como definir esses grupos? A gente pode usar alguma base de outro país? Porque, como vocês disseram, como a Carol muito bem citou, o nosso grupo prioritário ele está muito amplo, né? Como fazer essa restrição e sem deixar com que a política leve essas discussões? Olha, e é para isso que existem os especialistas nisso, né? O pessoal do PNI sabe fazer isso muito bem, sempre soube, né? Porque para cada doença tem um plano, né? Que é diferente, a vacinação de cada doença tem suas características né, próprias, digamos assim. E o que a gente vê é que na hora que o governo lançou o Plano Nacional de Imunização, saiu aquela confusão, vários pesquisadores dizendo que não tinham sido ouvidos e que as sugestões deles não foram acatadas, enfim. Por causa disso, foi um plano muito genérico. Na verdade, existem pessoas que estudam só isso e que têm condições de estabelecer esse critério. Existe sempre essa discussão, nós devemos vacinar aqueles que têm doença mais grave ou aqueles que estão se expondo mais e correm mais risco de contaminação. Na primeira onda, no começo da pandemia, eu não gosto de falar muito nessa coisa de duas ondas, porque eu acho que não acabou nem a primeira, que a gente está tendo é um repique enorme de casos. Mas, enfim, no início da pandemia, 80% dos pacientes internados em UTI em São Paulo tinham mais de 65 anos. Então, estava bem claro que era necessário vacinar as pessoas mais velhas, né? Eram elas que desenvolviam quadros graves, elas que iam para os sistemas de saúde, né, e que lotavam as UTIs. Agora, a pandemia está com características diferentes. Em São Paulo, hoje, nós temos 60% dos internados em UTI com menos de 60 anos de idade, com menos de 50 anos, desculpa. Então, mudou completamente a característica da pandemia. Então, essa discussão agora tem que ser retomada. Como a gente vai vacinar? Será que a gente continua vacinando as pessoas mais velhas, mesmo que elas estejam se protegendo? A gente abre para os mais jovens? Enfim, tudo isso são discussões mais técnicas que têm que ser feitas por quem entende, quem trabalha com isso. Né? É claro que, sendo um produto em escassez no meio de uma pandemia, vai haver discussão, né? As categorias vão disputar, vai ter gente dizendo, não, mas então por que não os motoristas de ônibus e sim os professores? E outros vão dizer, mas por que os médicos e não sei, os funcionários de não sei onde? Essa disputa vai acontecer, por isso que precisa de um plano nacional bem desenhado por especialistas. Qual?